Oi, e aí, como vocês estão? Hoje, mais uma segunda, com mais um vídeo curtinho, falando sobre um tema específico. E hoje a gente vai falar sobre a importância da família, no meu ponto de vista, e depois eu vou querer saber, óbvio, o que vocês acham sobre isso. Vamos lá. Eu passei a perceber com o tempo que o quanto que realmente é importante a gente ter uma base, seja tanto com pais ou responsáveis ou qualquer outra coisa do tipo, mas ao meu ver a gente percebe com o decorrer de quando a gente vai ficando mais velho, que a gente vai ficando adulto e tudo mais, que nem sempre o que eles acreditam é certo. Quando a gente é criança, a gente acaba tendo que ir exclusivamente pelo que eles acreditam que é o certo, o errado, o que é pra ser feito, o que não é pra ser feito. E a gente vai se moldando a partir do tempo com isso. Quando a gente vai começando a entrar na adolescência e começa a conversar com outras pessoas que têm outros tipos de pensamento, outras vivências, a gente acaba percebendo que nem sempre o que eles necessariamente falaram quando a gente era criança ou quando a gente tá começando a entrar na adolescência e assim por diante, é necessariamente o que a gente acredita que seja certo. Até mesmo porque a gente vai conversando, como eu disse, vai vendo e vai... Desculpa. E vai descobrindo que existem inúmeras outras coisas que a gente, no decorrer, vai vendo o que a gente acredita que seja o certo, o errado, o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Quando eu vejo muito que existem muitas pessoas, muitos adolescentes, entrando praticamente na fase adulta, que muitas das vezes se tornam rebeldes exatamente por esse ponto, pelo ponto de, quando era criança, ter sido moldado exatamente como os pais queriam, da forma com que eles sempre acharam perfeito e que deveria ser feito. E quando começou a entrar na adolescência, acabou se ficando rebelde exatamente pelo ponto de não concordar com inúmeras coisas que os pais falavam. Óbvio que não tô falando que você precisa ser rebelde para você saber o que é certo e o que é errado, mas que a conversa, a convivência e a gente descobrir o que as outras pessoas fazem acaba nos tornando extremamente importante para como vamos ser como adultos. Sempre podemos e sempre devemos mudar de opinião, escutar as opiniões das outras pessoas para a gente poder moldar as nossas próprias. E por conta disso, muitos adolescentes acabam sendo rebeldes, acabam fazendo inúmeras coisas erradas que não podiam fazer antes, porque os pais não davam liberdade para isso, para saber o que era certo, o que era errado, ou o como que as coisas poderiam ser feitas se a própria pessoa tivesse discernimento de saber o que é certo e o que é errado, sabe? Então, isso acaba impactando bastante. E quando a gente se torna adulto, a gente pega um pouco de cada coisa. A gente pega um pouco do que os nossos pais nos ensinaram, do que a gente aprendeu com os nossos colegas, amigos, com as pessoas com quem a gente convive. E a gente vai pegando e vai se moldando pro que a gente acredita que é o certo, sabe? Porque a gente vê e convive com o que a gente acredita que seja o ideal pra nossa vida. Óbvio, como eu disse, a gente sempre vai poder mudar de opinião, a gente sempre vai poder ver e nos aperfeiçoar em inúmeras outras coisas, só que é muito importante que a gente passe por todas essas fases com a nossa família, com os nossos pais, responsáveis ou quem quer que seja que esteja com a gente quando a gente precisa desse alicerce, que acaba sendo de extrema importância a partir do momento que a gente começa a nos moldar como seres humanos e nos tornar adultos mais coerentes com a nossa própria verdade, com o nosso próprio erro, com o nosso próprio acerto, com as coisas que a gente acredita que vão ser os certos para nossa vida, pra gente passar para os nossos filhos, amigos, crianças que estão perto e tudo mais. Então, pra mim, a importância da família é surreal e que a gente percebe que não é porque a gente às vezes não concorde com algumas coisas que nossos pais falavam que a gente vai estar errada, ou que eles vão estar errados, ou que a gente vai estar certo, ou que eles vão estar certos. Não. Acho que a maior coisa e o mais importante é a gente conseguir ter respeito, saber respeitar a opinião deles, que muitas das vezes não vão mudar só porque a gente mudou, porque a gente ficou mais velho, e entender que
o que é passado por eles pode ser muito importante pra gente passar pros nossos filhos, pros nossos netos e assim por diante. Então, é isso. Quis falar um pouquinho, rapidinho. Um beijo e até a próxima segunda.